Por que alguém escolhe ser traída? Você já parou para pensar nisso? Pode ser que você pense assim, nada a ver, Patrícia. Eu acho que ninguém em sã consciência escolhe ser traída. Eu concordo com você e esse vídeo de hoje é pra gente falar sobre as dinâmicas ocultas que estão por trás de uma traição. Se você já me conhece aqui do canal ou de outras redes, eu quero te dar as boas-vindas. Se você ainda não me conhece, também seja bem-vinda. Se inscreve aqui no canal do YouTube, porque a minha intenção é trazer mais vídeos, mais conteúdos para te ajudar a ter um relacionamento amoroso saudável como você merece. Então hoje a gente vai começar falando dessa questão da traição. Antes de mais nada, eu quero fazer um acordo com você. Eu não estou aqui julgando, culpando ninguém, tá? Até porque, no fundo, eu sei como é a dor de ser traída. Eu já passei por isso. Parece que o mundo te engole, parece que abre um buraco, assim, você entra num lugar inacreditável de tanto sofrimento, de tanta desilusão. Então, eu vou trazer aqui algumas verdades que pode ser um pouco chata de ouvir, mas eu já quero deixar esse acordo com você que eu não estou julgando nem culpando ninguém, tá? Outra coisa que é importante dizer é que o conhecimento que eu vou trazer aqui, ele está embasado nas constelações familiares. Porque quando eu fui traída e quando eu estava passando muita dificuldade para me entregar de novo para um amor, para confiar de novo numa pessoa e poder me entregar de verdade, eu passei por várias terapias e apenas a constelação familiar que me trouxe um outro olhar, que me trouxe uma outra percepção daquilo que eu estava vivendo, e aí sim eu pude mudar a minha conduta, o meu comportamento e ter um relacionamento amoroso muito mais saudável. Depois disso, eu me tornei consteladora familiar e hoje eu trabalho ajudando casais a se reconectarem, a se descobrirem novamente como um novo casal, principalmente depois dessas dinâmicas de traição, dinâmicas de rotina, quando o casal já tem muito tempo e a relação já esfriou. Então eu ajudo esses casais a restaurar a conexão para eles terem um novo relacionamento. Bom, primeiro vamos começar dizendo o que é uma traição. Traição, a gente quando olha para a dinâmica do casal que está vivendo ou que viveu uma traição, a gente logo imagina que tem uma terceira pessoa quando a gente está falando dessa questão da traição física, sexual, amorosa, ou seja, envolve um terceiro elemento, né? Uma outra mulher, um outro homem, enfim. O fato é que esse é um tipo de traição, mas existem outros tipos de traição que não necessariamente tem uma terceira pessoa envolvida. Por exemplo, naqueles casos que a gente pode falar de traição financeira. É quando, vamos dizer que eu fiz algum acordo, né, com meu namorado, com meu marido, com o companheiro, e alguma coisa aconteceu que meu companheiro não seguiu aquele acordo, achou melhor tomar outras condutas, outras atitudes que não eram alinhadas com aquele acordo que a gente fez. Então percebe que eu coloquei a minha confiança naquele parceiro, mas ele fez outra coisa, né? Então aí a gente tem uma quebra de um acordo. Então isso caracteriza assim uma traição, né? Toda e qualquer conduta que quebra um acordo pode ser enquadrada numa traição. Geralmente a traição ela traz essa sensação de que eu não fui ouvida dentro daquela relação, ou seja, a minha necessidade, aquele acordo que foi estabelecido entre aquelas duas pessoas, aquilo não foi atendido. Ou em outras palavras, a traição ela traz uma sensação de que eu fui excluída, que eu fui trocada, sabe? Por exemplo, traição também é uma coisa que a gente pode sentir no grupo de amigas. Vai que uma amiga, no final de semana, fez um churrasco na casa dela e não te convidou, sei lá, por algum motivo, né? Pode ser que dentro de você bate aquela pontinha de falar, poxa, mas por que não me chamou, né? Eu me sinto um pouco traída, afinal de contas, era uma amiga que eu confiei e tal. Então, a traição, ela não é só nas relações afetivas, né? Relações amorosas. Ela acontece em todo e qualquer tipo de relação. Mas aqui a gente vai falar, basicamente, da relação de um casal, a gente vai falar de uma relação amorosa, a gente vai falar da relação, da questão da traição sexual ou atração física, né? E vocês vão ver que eu vou usar muito o exemplo de homem e mulher, tá?
Mas aqui também cabe a gente falar no mesmo contexto de relações que são homossexuais. O fato é que eu, como terapeuta de casal, atendo muito mais casais heterossexuais, então tenho muito mais história, muito mais repertório para contar de casais heterossexuais. Mas a dinâmica de casal homossexual é a mesma dinâmica, tá bom? Então, outra coisa importante para falar sobre traição é que ela em si, ela não é o problema da relação. Como não, Patrícia? Claro que é um problema na relação. Sim, é um problema, desestrutura tudo, como eu falei pra vocês, né? Quando eu fui traída também, meu mundo caiu, queria entrar num buraco negro. Realmente isso traz um desequilíbrio dentro da nossa psique, né? Mas o que eu quero dizer é que a traição, ela é o sintoma de um problema maior que já estava acontecendo naquele casal. A traição era como se fosse a luzinha do carro, sabe? Quando o carro tem algum problema na mecânica dele e acende uma luzinha, a traição é aquilo, é a luzinha, né? Mas nesse exemplo do carro, se a gente for olhar, o problema vai estar lá dentro do motor ou, sei lá, em outra parte mecânica do carro. Não necessariamente na luzinha que acendeu, ela é só um sinal, né? Tá, Patrícia, mas como assim? Que tipo de problemas podem estar acontecendo no casamento que dão essa origem, né? Que são a causa dessa traição? Tem vários, vou falar aqui de alguns. Por exemplo, quando a gente fala do viés da constelação familiar, a gente entende que cada pessoa, tanto o marido quanto a esposa, os filhos, né? Se for um casal que tem filhos, os pais desse marido, dessa esposa, cada um tem o seu lugar. É como se a gente pensasse no filme e cada pessoa é um personagem. Cada um tem o seu papel a ser desenvolvido, a sua fala, o seu enredo, né? Se a gente pensar na estrutura de um filme. Dentro de uma família é a mesma coisa, né? Então, o marido e uma mulher, o marido tem o seu papel de marido, a mulher tem o seu papel de esposa, os sogros têm o seu papel, né? Então, os filhos têm os seus papéis, então cada um no seu quadrado. Vamos deixar bem claro que é bem assim, né? Então, cada um no seu quadrado, e também é importante entender que cada um tem o papel de cada um é relevante, né? Se a gente estiver usando essa analogia do filme, tanto o marido quanto a esposa, os dois têm papel de protagonista. Nenhum é coadjuvante, os dois são o papel principal, tá? Isso quer dizer que numa relação amorosa, num casal, o homem e a mulher, eles são equivalentes, eles estão no mesmo patamar. Não existe aquela história de que o homem é mais forte, é mais viril, é macho e que ele tem um papel de importância na família, né, superior à mulher, que é submissa. Aqui eu não tô falando dessas questões, né? Até porque dentro da constelação familiar, a gente entende que um casal, quando é formado, estabelecido aquele casal, os dois, cada um, né, dos pares, cada um tem 50% de responsabilidade por aquele relacionamento dar certo. Cada um tem a sua importância dentro desse relacionamento. E a importância é equivalente, tá? Isso é importante deixar claro. Bom, e um dos motivos que eu vejo muito comum quando eu faço constelação familiar com esses casais é ver que um desses dois, geralmente eu vou usar aqui a ideia, né, do homem que é o traidor, tá? Mas isso não é regra, tem muitas mulheres também que são traidoras. Mas o fato é que muitas vezes o que acontece? Esse casal, né, como eu estava falando, eles são equivalentes, eles são iguais, do mesmo tamanho, vamos dizer assim, né? Vou pegar aqui uns bonequinhos pra gente poder visualizar isso melhor. Então, por exemplo, é como se fosse isso aqui, tá? A gente tem a esposa e a gente tem o esposo, tá? Os dois são do mesmo tamanho, eles dois têm o seu papel de importância. E aí, pode ser que aconteça, é muito comum a gente ver isso, que a mulher, ela toma pra ela um papel que não é dela. Ela pega pra ela o papel da mãe desse esposo, né? Da sogra dela. E aí ela começa a fazer por esse esposo tudo, principalmente aquelas tarefas de casa que não sei de onde inventar, quer dizer, eu sei de onde sim, inventaram que nós mulheres temos, né, essa função de cuidar do lar e deixar tudo organizado. A gente acaba muitas vezes passando por cima da dignidade desse homem de fazer coisas, de contribuir com coisas também, né?
Então, por exemplo, eu vejo postura de mulheres, de esposas que vão lá e, meu marido precisa marcar um médico. Ela liga para marcar, ela controla a agenda do marido, né? Como se esse marido tivesse, sei lá, 6 anos de idade, como se fosse uma criancinha que não consegue fazer as coisas por conta própria. Então, quando acontece isso, esse homem, ele se sente inferior, ele se sente uma criança. Aí, gente, o que era para ser assim, né? Acaba virando isso aqui, ó. Ele se sente um menininho. Ele fica uma criancinha aqui, né? E quando ele se sente inferior, ele se sente indigno, ele se sente incapaz, incompetente. Em outras palavras, ele se sente o cocô do cavalo do bandido. E de uma maneira muitas vezes inconsciente, ele vai buscar numa outra pessoa um olhar, no fundo, e existem muitos estudos que trazem isso, né? Porque erroneamente, do que o dito popular fala, né, que quem trai é por causa de sexo, muitas vezes, gente, na dinâmica do homem, muitas vezes não é assim, tá? Muitas vezes o homem vai buscar se sentir importante novamente, sabe? Ele quer se sentir que ele é visto, que ele é reconhecido, que ele tem o seu valor, que ele tem o seu lugar de importância dentro dessa relação. Então, pode ser que ele vai e se interesse por uma outra pessoa, vamos dizer, mais ou menos aqui, do mesmo tamanho que ele, até um pouquinho menor aqui nesse desenho, né? Nesses bonequinhos. E aqui ele se sente importante porque ele tem aquele olhar de reconhecimento da outra pessoa que talvez se perdeu dentro da relação amorosa, né? Então, de novo, eu não estou defendendo a traição, eu só estou dizendo que ela é o sintoma, né, de um problema muito maior. Qual que seria o problema muito maior nesse contexto aqui que eu estou trazendo? Esse homem, ele não se sentia bom o suficiente, homem o suficiente, digno do seu lugar de importância dentro dessa relação, e de alguma forma ele vai buscar isso fora, ele vai buscar isso em outros contextos. Eu concordo, gente, que a traição, ou melhor, o traidor, ele tem uma postura infantil, né? Afinal de contas, estamos falando aqui de um bonequinho, de uma criança. Sim, ele tem uma postura infantil, principalmente essa postura de não olhar para a dor dele. Ele tem uma tendência a achar que os problemas dele vão ser resolvidos pelos outros, ou que a culpa do problema dele é sempre os outros. Então, quando eu atendo casais que precisam fazer esse manejo, né, de reestabelecer a conexão do casal após uma traição, eu vejo muito claro isso, o quanto existe um ataque, né? É um atacando o outro e o outro, aquela coisa do eu me defendo e eu afronto ao mesmo tempo e fica uma guerra, né? E parece que eles perdem o principal da conexão, que é a comunicação. Um casal que não consegue comunicar mais entre eles porque um fica apontando o dedo para o outro. E aí é muito ruim, assim, na verdade, quando a gente está falando de um casal que passou por uma traição e que eles querem continuar juntos, de alguma forma eles querem restabelecer essa relação, é muito ruim a gente falar daquela figura do perdão. Sabe por quê? Porque aqui, e de novo, lembra que eu não tô culpando ninguém, tá? Mas aqui é importante a gente lembrar que tudo que acontece dentro de uma relação de casal, a responsabilidade, ela é partilhada. Então, 50% da responsabilidade é de uma das pessoas, 50% é da outra pessoa, do outro parceiro, né? Do outro par. Aqui a gente fala de 50%, né? Cada um tem o seu 50% de responsabilidade. Gente, eu não tô falando de culpa, tá? Presta atenção. Então, uma mulher que foi traída, ela muitas vezes tem uma tendência, e aí isso pode ser um padrão já repetitivo do casamento ou até da família dessa mulher, que é se colocar no lugar de vítima, no lugar de coitadinha. Porque geralmente é isso que acontece, né? Quando você fica sabendo de, sei lá, um casal de amigo seu que você descobriu que houve traição. O nosso cérebro, ele tem essa tendência natural de associar que o traidor, ele é a pessoa babaca e outros adjetivos aí que você pode colocar, e a pessoa que foi traída, coitada, poxa, ela fazia de tudo por ele, era uma boa pessoa, né? E ele tão sem caráter foi lá e traiu ela. Então a gente automaticamente pega o traidor e coloca no lugar do algoz, e a pessoa traída, ela fica no lugar da vítima.
Esses dois papéis não fazem bem para ninguém em nenhum contexto de relação, né? Então aqui, a pessoa traída, eu sei que é difícil, mas a pessoa traída, ela precisa entender o porquê que ela vive aquela situação de traição, ou seja, qual é o 50% de responsabilidade dela nesse contexto, né? O Bert Helling, que é o pai das constelações, ele fala que uma pessoa quando ela é traída é porque ela é traível, ou seja, de alguma maneira, de alguma lealdade sistêmica à família dela, a família de origem, pai, mãe, avós ou pessoas mais para trás ainda, de alguma maneira ela se sente traidora da família de origem. Por isso que eu falo, gente, a traição ela não nasce ali no casal, ela nasce bem atrás dessa relação parental, né, que o casal apresenta. Então, eu já vi algumas mulheres, e aliás isso aconteceu comigo, que são mulheres que elas são tão ligadas na figura do pai, sabe aquela ideia romântica do meu pai herói? A gente na constelação chama a filhinha do papai. E a filhinha do papai, ela cria uma romantização tão grande com a figura do pai, e é como se dentro dela, mesmo que depois ela já é uma mulher de vários anos aí, de 30, 40, 50 anos, né? Ela ainda não conseguiu se dissociar dessa figura romântica que ela carrega do pai. É como se dentro dela tivesse a adulta, a mulher adulta que já se relaciona com o marido e talvez tenha até filhos e tudo mais, mas dentro dela ainda tem uma menina, uma criança que é ainda total apaixonada por esse pai. E aqui vale lembrar, gente, que eu não tô falando só de relações pai e filha que são muito gostosas, amorosas, que teve um pai acolhedor, tá? Eu já vi muita filhinha do papai que tem essa visão romântica com o pai, mesmo tendo um pai que nem conhecia. É muito interessante quando a gente abre um campo de constelação, a gente vê isso, assim. O tanto que aquela mulher se identifica com o pai, e aí pode ser que inclusive o pai que traiu a mãe dela, né? Então ela acaba, por amor ao pai, vivendo no mesmo contexto de traição. Mas eu já vi muito isso, mulheres que nem conheceram o pai, ou mulheres que odiavam o pai, mas que ainda assim estavam muito vinculadas. Eu gosto de lembrar que o ódio vincula muito mais que o amor, tá? Então, gente, tudo isso é para dizer que a pessoa que foi traída, ela não é vítima. Ela é tão responsável pelo aquele ato da traição quanto a pessoa que traiu. Faz sentido? E por que eu gosto de trazer isso com tanta clareza? Porque, vamos supor que eu fui traída. Aí eu termino aquela relação e fico colocando a culpa nele porque eu fiz de tudo, porque eu que fui a boa, eu que sempre... eu que queria que aquela relação desse certo, me esforcei, fiz de tudo, abri mão disso e daquilo e tal, mas ele foi lá e me traiu, né? Ou seja, o cara ainda assim, ele é uma pessoa sem escrúpulos, sem caráter. E termino a relação, supero as minhas mágoas, daqui a um tempo eu começo a me relacionar de novo. Sabe o que vai acontecer? Mesma coisa. Vem uma outra traição. Porque, na verdade, a traição ela vem te mostrar algo que você está revivendo do seu passado, que enquanto você não encarar esse fantasma, essa traição vai continuar acontecendo. E mesmo que não seja com outra pessoa, mesmo que eu decida continuar naquele relacionamento onde houve a traição, mesma coisa, não está garantido que aquela pessoa que me traiu não vai me trair de novo enquanto eu não entender a causa raiz desse problema, né? Enquanto eu não entender a causa raiz da traição. Tem outra coisa que é importante dizer, gente, para com esse negócio de perdão, tá? Falando bem curto e grosso aqui. Por quê? Lembra que eu tava falando desse papel de algoz e de vítima, né? Se a pessoa que foi traída, ela automaticamente se coloca no lugar de vítima, e a pessoa que foi o traidor, né? Ela é o algoz, automaticamente a gente já tem um desequilíbrio, né? E lembra que eu falei que relação de casal tem que ser de igual para igual, né? Então, se houve a traição, esse aqui errou, essa aqui foi a coitadinha. Ou seja, ela tá por cima, né? Vamos dizer assim. E aí, se essa pessoa que foi a traída, ela vai lá e perdoa quem traiu, sabe o que acontece? Ela está nada mais, nada menos do que reforçando essa diferença. Essa pessoa aqui, que foi traída e que perdoou, ela se coloca num lugar muito benevolente, muito, olha como eu sou uma pessoa compassiva, compreendo, né? Olha como eu sou, olha, né? Olha a arrogância aqui um pouco assim disfarçada, de nem olha só como eu dou conta.
Por mais que me doa, eu sei que dói, gente, eu sei que a traição dói, mas no fundo tem uma coisa do agora eu que tô no controle, agora eu que decido, né, o futuro dessa relação, e agora ele tá na minha mão, agora ele tem que fazer, né, as coisas que eu quero. Gente, isso só aumenta o abismo desse casal. É horrível essa dinâmica, né? Então, não existe perdão numa traição, e eu não estou dizendo que traiu, acabou a relação. Não, eu trabalho com isso, de manejar casais que passaram por traição e que querem restabelecer a relação. É extremamente possível, mas a via de reconciliação não é o perdão. Isso é importante deixar claro. E aí tem uma última dinâmica que eu quero deixar aqui pra gente poder encerrar o vídeo. Aliás, você já deixou o seu like aqui? Já caiu algumas fichas pra você? Você já deixou aqui o seu joinha? Ou também você já pode até compartilhar com alguma outra pessoa que possa se interessar. E aproveita e se inscreve no meu canal. Mas a outra dinâmica que eu quero dizer é a dinâmica que a questão da lealdade, né? Porque, enfim, quando a gente tá falando de traição, a gente tá falando de quebra de contrato, quebra de confiança, a gente tá falando dessa lealdade, né? A pessoa que é o traidor, a gente fala, dentro da visão sistêmica, a gente fala que ela é leal. Apesar dela ter traído a esposa, vamos dizer assim, ela é leal. Não a esposa, mas a família de origem, né? Então a traição, ela mostra um vínculo ainda muito forte dessa pessoa com a família de origem. Por exemplo, pode ser que a pessoa que foi traída, ou melhor, o traidor, pode ser que ela viu na casa dela quando ela era criança, ou ela ouviu, né, boatos, ou ela sentiu, porque tem isso, criança é um ser bastante sensível, por mais que os adultos achem que conversando baixinho, cochichando, não brigando na frente das crianças, né, que elas não vão perceber, elas percebem, tá? Criança percebe o campo. Então, por mais que não seja falado, mas que tenha alguma coisa estranha, alguma coisa errada na relação ali do casal, o filho percebe. Então, isso vale, inclusive, para você olhar para a questão dos seus filhos, se você está vivendo uma relação onde foi traída e tem esses problemas e vocês têm filhos, né? Não ache que essa criança tá ilesa e isenta de entender ou de se deixar ser tocada também por esse problema, tá bom? Mas enfim, o que a gente estava dizendo era isso, que a pessoa que foi o traidor, pode ser que ela, quando era criança, na casa dela, ela viu que o pai dela fazia a mesma coisa, né? Então pode ser, por exemplo, um homem que aprendeu que essa é a dinâmica do amor. Que no contexto lá da família, né, do pai, da mãe, que isso funcionava, né? Ou pode ser, por exemplo, uma mulher, né? A gente estava falando aqui também da mulher quando ela trai. Pode ser também que ela viu a mãe sendo traída e viu a mãe sofrendo e a mãe, né, não conseguia sair desse relacionamento e tal. Pode ser que essa mulher, quando era criança, viu a mãe sofrendo e no coração dela ela plantou uma sementinha do tipo assim: quando eu crescer eu vou me vingar desses homens que fazem isso com a minha mãe, né? Então ela cresce e acaba sendo uma mulher que trai os homens, né? Ou que tem essa transferência dessa raiva que ela tinha do pai, né? Ela transfere isso para os homens do relacionamento atual dela e aí, é claro, acaba não conseguindo se firmar e não conseguindo ser feliz em nenhum relacionamento. Então é isso que eu quero deixar de reflexão para você nesse vídeo. Se você está vivendo ou se você viveu uma relação de traição que trouxe problemas, que te deixou marcas e que ainda tá difícil de se relacionar, de confiar, de se entregar, eu quero te convidar para você fazer uma sessão experimental comigo. A gente vai fazer uma pesquisa sistêmica, que é isso, mais ou menos. A gente vai usar esses bonequinhos aqui da constelação para a gente entender qual é a dinâmica oculta que está por trás da traição que você viveu ou que você está vivenciando, né? Para que daí você consiga sair desse problema, que você consiga, da melhor forma, resolver essa traição, que é, né, enfim, como eu tô te falando, não é pelo perdão, mas para você entender como solucionar a questão do problema da traição para você poder ter um relacionamento que você deseja. Então aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar um formulário para você preencher. Ele é simples, tem algumas perguntas para eu te conhecer um pouco mais. E aí, quando você preencher, eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você para a gente agendar um horário.
É um atendimento breve, né? Um atendimento aí que vai no máximo uns 30, 40 minutos, mas é importante que você esteja num lugar tranquila, sem ser interrompida, para que a gente possa entrar no seu campo sistêmico e olhar para sua família, entender qual é a dinâmica que está por trás da sua família, que está causando esse problema de traição, que está causando esse problema de falta de confiança, de excesso de controle, de não conseguir se entregar para o seu marido ou para um namorado, para um companheiro, tá bom? Então, se esse vídeo fez sentido para você, já deixa aqui embaixo o seu comentário para saber o que você achou. Se você quiser deixar sugestões de outros conteúdos para a gente trazer aqui, fica à vontade. Já deixa também o seu like para eu entender que você gostou desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo!